Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, como já dissemos aqui, presença hoje do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao microfone do Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, Clemente, um prazer estar aqui nos novos estúdios, cumprimentar, parabéns, ficou muito adequado, muito bonito, muito agradável, parabéns. Prefeito, não tinha ainda aqui, vindo aqui, depois houve a reforma, né? Que legal, que gostou, né, prefeito? Kiko Savai, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Clemente, aos amigos aqui do estúdio, um bom dia especial aqui ao prefeito Isaías Santana, de Jacareí. Tudo bem? Mais que isso, prefeito, o painel também que o senhor gostou também, né? O painel da Ponte Estaiada lá, que realmente encanta a todos, né? É uma justa homenagem à cidade mãe do Vale, né? A cidade prefeito, mãe do desenvolvimento do Vale, né, Kiko? Um grande parceiro aí, né? Aproveitar o gancho, né, prefeito? Perguntar, em Jacareí, vamos ter uma obra de arte também para poder levantar ainda mais a autoestima do povo jacariense, prefeito? Olha, nós gastamos muito concreto para baixo, sobrou dinheiro para concreto para cima. Então, vai ter que virar a ponta ao contrário. Então, aí terá concreto para ser exposto. Aliás, Jacareí tem algumas belezas naturais, como é o caso da Escola Agrícola, por exemplo, né, que tem um espaço enorme ali, são mais de 30 alqueires, hoje menos, né? Mas até então eram 33 alqueires dentro da cidade e poderia, claro, ser muito melhor aproveitado pelo governo do estado, hein, prefeito? Sim, mas olha, aproveitando essa sua deixa, a terceira ponte de Jacareí terá uma paisagem natural fantástica. Com certeza será cartão postal da cidade, em razão da beleza, as margens do rio ali onde está a ponte, em razão do bosque atrás da Escola Agrícola preservado. Vai ficar muito bonito também. Não será de concreto, mas será de igual beleza. Que bacana, prefeito. Prefeito, quero aproveitar. Ontem eu estava conversando com o pessoal do Senai de Jacareí e eu confesso que eu não sabia que o Senai já havia mudado para o espaço novo lá. Eu perguntei, e aquele espaço enorme que vocês tinham lá na região do Jardim Emília, ali da Vila Ita, né? Se não me fala a memória, como é que está? Fala que ela foi para a prefeitura. Te pergunto, ali vai ser uma EMEI, já é uma EMEI? Esse prédio é um prédio da prefeitura mesmo? É um prédio cedido? Qual é a história do Senai de Jacareí ali no Jardim Emília, prefeito? O prédio da prefeitura tinha sido cedido para o Senai, agora foi devolvido. Nós já está funcionando a escola, começou essa semana, as aulas presenciais, é a escola Professor Maiola Cover, que foi vereador na cidade, professor a vida inteira. Nós não fizemos a inauguração oficial em razão da pandemia e também vamos fazer algumas pequenas reformas lá, mas em breve chamaremos a família do professor Maiola para a gente encerrar a placa denominativa da escola. Está funcionando já a escola no Jardim Emília. E é um prédio enorme, né, prefeito? Sim, cabe bastante alunos. Tá certo. Kiko Savaia. Perfeitamente, prefeito. A gente tem acompanhado aí a cidade de Jacareí. Claro, o senhor mesmo colocou aqui que São José a mãe, mas a gente percebe também um protagonismo importante da cidade de Jacareí do ponto de vista de desenvolvimento, né? Como é que está o andamento lá do plano diretor para poder acelerar mais ainda todos os trabalhos que o senhor tem se dedicado lá na sua administração? Olha, aqui que nós tivemos um encontro há mais de um mês atrás com um novo promotor que já foi designado e também com o defensor público e deixamos acertado o dia 1º de setembro para uma nova reunião e estamos na expectativa de que no dia 1º de setembro a gente marque a data da eleição do conselho gestor que vai conduzir o processo. Esse conselho já tem inscritos, terá que ter uma eleição popular. Uma vez constituído, esse conselho vai se reunir com os órgãos da prefeitura e com a Univap e estaremos estabelecendo as regras e o procedimento para a fase externa. Essa fase externa deve começar já no início do ano que vem. Acredito que de 4 a 6 meses do ano que vem é um tempo suficiente para toda essa fase de discussões, de audiências públicas, para finalmente nós termos uma minuta de um projeto a ser encaminhado para a Câmara Municipal. Nos esforçaremos para que até a metade do ano que vem, em junho, essa questão já esteja na Câmara para ser discutida pelos vereadores e finalmente votado. Isso é muito importante, né, prefeito? Muito bom saber disso, porque a gente tem percebido que o setor produtivo tem olhado para Jacareí com ótimos, bons olhos, né? Eu acho que é uma das cidades... Para investimento. Para investimento, né? Geração de emprego, você acaba naturalmente atendendo a todas as demandas sociais de uma cidade, né? Porque é o emprego, é a geração de renda, é tudo isso. E o plano diretor, ele passa a ser um instrumento extremamente importante. A gente tem acompanhado o trabalho lá da sua equipe, a seriedade nessa discussão.
e torcer para que isso aconteça até o meio do ano que vem, que eu acho que é uma data importante para o desenvolvimento da cidade. Mas, Kiko, eu pergunto você ao prefeito também, o que isso impacta no desenvolvimento da cidade? Por exemplo, o não plano diretor na cidade, o que acontece? O que trava na cidade? São dois aspectos. Primeiro, segurança jurídica. O empreendedor e aquele que investe, principalmente o investimento imobiliário, ele precisa ter regras claras. E segundo, o plano diretor expressa as normas para o futuro. Depois de 20 anos, as normas urbanísticas já não têm muito sentido, já não estão mais adequadas. Então, como nós estamos vivendo hoje com normas que foram estabelecidas entre 2000 e 2002, são normas inadequadas para o nível de crescimento da cidade e para até o enfrentamento adequado de questões ambientais. Nós tivemos depois desse período o Código Florestal. Nós tivemos depois desse período mudanças de características de determinadas regiões. Então, a cidade é viva, a cidade é um organismo vivo. E ela não pode ter regras 10 anos, 20 anos estáticas. Perfeito. Ou as regras já não deixam de representar os legítimos interesses daqueles que constroem a cidade, ou aqueles que constroem a cidade terão que adequar os seus interesses a uma norma que pretificou uma situação que não tem muito sentido, porque a cidade não é uma entidade morta. Não, perfeito. E, Clemente, colaborando aqui, o prefeito falou uma coisa importante, né? 2003 era um cenário para o Brasil, hoje é outro. Então é mais ou menos assim, quando foi constituído esse estúdio da rádio, aqui poderia ter rádio. Em Jacareí, o que aconteceu? Houve a suspensão do plano diretor. Então, como assim, a rádio aqui não pode ter mais, mas já estava aqui. Então isso gera, que o prefeito bem colocou, a insegurança jurídica. Eu tenho falado muito, não só em Jacareí, São José, no Vale do Paraíba como um todo, o setor produtivo, ele está pronto para o crescimento que o Brasil precisa. Eu acho que essa aliança entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil podem transformar. Por isso que eu acho que é uma luta não da prefeitura. O plano diretor deve ser o engajamento de todo cidadão sociedade civil de Jacareí, da sociedade civil, porque isso impacta direta. Você quer morar onde? Você quer morar numa cidade organizada, que tem emprego, porque senão você não fica, né? Então é muito importante isso, prefeito. E o Desenvolve Vale tem trabalhado aí para somar forças aí na questão do plano diretor aprovado de Jacareí. Muito bom. Prefeito, já que de um ano para o outro, né, muda tanta coisa, porque a demora desse tempo todo para um novo plano diretor? Vou mais longe na pergunta da Giovana, prefeito. Jacareí nunca teve, então, um plano diretor, seria isso? Não, teve. Jacareí, o último que está em vigor foi feito em 2000 a 2002, foram 2 anos de discussões. Depois tivemos uma mudança em 2005, uma mudança em 2007 e uma mudança em 2012. O problema é que essas 3 mudanças, elas fundamentaram diversos investimentos. E essas 3 mudanças foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Com isso, colocou na clandestinidade diversos empreendimentos, porque eles hoje não estão legais dentro da lei em vigor, que é a de 2002, mas estavam legais porque estavam em vigor quando foram feitos e licenciados e obtiveram licenças e autorizações pelas leis de 2005, 2007, 2012, que foram atingidas pela decisão do tribunal. Essa decisão do tribunal, Giovana, sendo bem direto assim, no assunto e dando nome aos responsáveis, foram patrocinadas pela antiga promotora do meio ambiente com o apoio do defensor público da cidade. Como eles conquistaram na justiça o restabelecimento da lei de 2002, que eles acham que é a ideal para a cidade. Com isto, a estratégia adotada é criar todos os embaraços e dificuldades possíveis para que a cidade não rediscuta as regras que eles acham que são as adequadas. Então, como eles ganharam na justiça o afastamento das leis de 2005, 2007, 2012 e restabeleceram a de 2002, eles acham que essa é a ideal para a cidade, não tem que mexer. Então, quer tolir a cidade de discutir as regras adequadas para 20 anos depois de que a lei foi feita. Essa lei, em média, as cidades costumam revisar a cada 5 anos.
São José acabou de fazer a revisão, Taubaté acabou de fazer a revisão, e São José e Taubaté têm normas adequadas para o momento econômico que estamos vivendo e, portanto, terá maior atratividade que Jacareí. Jacareí não pode ficar, em termos de desenvolvimento econômico, nós estamos com regras da Idade da Pedra, se compararmos com as de São José e de Taubaté. Então, 20 anos é muita coisa para o dinamismo econômico. Prefeito, agora em relação a essa questão dos empreendimentos que foram construídos baseado nessas alterações posteriores ao primeiro plano diretor, não tem a questão do direito adquirido, porque querendo ou não, quando essas novas obras foram construídas ou essas novas iniciativas foram tomadas, elas estavam dentro da lei e agora é uma decisão unilateral que diz que não, que essa lei não vale mais. Como é que fica essa situação? Porque é direito adquirido, eles não estavam ilegais quando foram feitos esses empreendimentos, não é verdade? O direito adquirido pressupõe que o direito aplicado seja constitucional. Não há direito adquirido contra a Constituição. Quando você aplica uma lei e depois a justiça, os tribunais dizem que aquela lei era inconstitucional, ela não gerou direito para ninguém. O que pode acontecer é que o tribunal, analisando os efeitos econômicos, os efeitos sociais, os efeitos práticos, altere a validade dessa declaração. Diga, olha, isso não vale para o passado para respeitar quem agiu de boa fé. Lá, né? O que não foi o caso. Nós insistimos dentro da defesa, depois da decisão do tribunal, para que os efeitos fossem só para o futuro. Mas não houve, como não houve essa modulação para o futuro dos efeitos, a lei inconstitucional, em tese, ela desfaz os efeitos que ela produziu, ainda que de boa fé, salvo se o tribunal disser de forma contrária. Agora, isso está no STJ, portanto, ainda a possibilidade de uma decisão, mas a rigor temos uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que a cidade deve hoje ser regida pela lei de 2002, até que o município tenha novas regras. Um novo plano diretor. Então, por causa da justiça, a cidade está parada desde 2002. Seria eu isso? Acho que não, você sabe, não só isso, viu, Clemente? Tem mais dentro desse, tem algum prédio, alguma moradia dentro desse contexto? Sim, vários. Ou seja, então quer dizer, além da questão do empreendimento, tem a questão dos moradores. Sim, porque que querendo ou não, eles estão morando hoje, então, vamos dizer assim, numa residência que é ilegal, vamos dizer. Basicamente são manchas, porque o que se discute é o que é só industrial, o que é industrial e o que é ambiental, o que é de uso misto, o que é zona rural. Então, quando você tem alteração desses trechos, você põe na clandestinidade em razão de não ser permitido aquele uso. Então, na Secretaria do Planejamento hoje, nós temos filas de processos que visam regularizar essas edificações, esses investimentos, e que precisa esperar a mudança da legislação. Nós vamos manter a legislação 2002, tudo isso aqui a gente vai ter que solucionar. Como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos alterar para as necessidades atuais do município, para as necessidades atuais do empreendedor, porque a cidade, ela é de quem nela mora. É da conservação ambiental? Claro que é, mas é de quem quer empreender. Eu não posso, como prefeito, dizer, nesse pedaço aqui, se você quiser, será só proteção ambiental. Tem que ter uma razão técnica nesse pedaço para justificar a sua preservação. Não é a vontade arbitrária de quem governa. Você vai, por exemplo, na Biagino Kef, que é a estrada que vai lá para Ambev. De um lado é industrial, do outro lado é zona de proteção ambiental. Qual é o motivo? Perfeito. Você hipervaloriza os imóveis de um lado e desvaloriza os imóveis do outro. Se posso ter indústria de um lado e não posso ter do outro, a indústria desse lado, qual é o sentido disso? Então, algumas decisões arbitrárias, por isso que a lei, sabiamente, prevê a sua revisão a cada 5 anos. Nós vamos alterando, vamos modificando, e essa modificação também se dá à medida em que a cidade passa a atrair mais investimentos. A não ser que você queira congelar a cidade. Daí são outros valores, que é exatamente o que quem se opõe a essa modificação da legislação urbanística defende. Tem que congelar, tem que segurar, não pode crescer, tem que proteger aqui, tem que ficar aqui. Se crescer, vai ser aqui nesse estreito entre a Dutra e a Carvalho Pinto. Fora da Dutra e da Carvalho Pinto, não vamos preservar isso. Esse é o discurso, mas não é legítimo a mim decidir isso, ao promotor, ao juiz,
ao defensor público. Isso quem tem que dizer é a cidade, porque a cidade é de todos e cabe todo mundo. E aí cabe também criar um evento, um projeto para discutir a cidade, né, nos próximos anos, porque como está complicado. Prefeito, na sua opinião, vamos mudar de assunto aqui, virar chamar o break também. Ano que vem teremos esse plano diretor aprovado e já sendo atuado na cidade, prefeito? Na sua opinião? Posso dizer que me esforçarei ao máximo, eu tenho feito desde o início. Esse ano não dá mais, né? Esse ano já não, esse ano a gente elege o comitê gestor e começa a discutir as regras. Para o ano que vem termos a primeira fase, que é a fase de discussão com a cidade, e a segunda fase, que é a fase de discussão na Câmara Municipal. Haja visto em Jacareí, o Kiko Savai, aquele fórum, né? Aquele esqueleto do fórum que foi levantado, está abandonado, deteriorado. Eu acho que lá foi dinheiro público jogado fora, dinheiro público jogado fora, e é do lado do fórum em Jacareí, né? Olha, acabamos de assinar um novo convênio, o município vai colaborar com até 50% do preço, e nessas condições o tribunal vai retomar a reforma do prédio. Prefeito, há quanto tempo esse negócio de convênio, a coisa não anda, prefeito, né? Não somos os responsáveis, a obra é do Tribunal de Justiça. Sim. A cada 2 anos do Tribunal de Justiça muda o presidente, e o presidente tem suas equipes, e suas equipes definem o que é prioridade. Você tem que coincidir num presidente que entenda que ampliação de prédio seja prioridade para ele dar os recursos disponíveis. Ali não é nem de ampliação, né, prefeito? Ali é do desperdício de dinheiro público, né? Eu fiz o primeiro convênio já em 2017 para colaborar na construção, para ajudar, porque entendo a necessidade premente. Começou, tivemos problemas lá sérios. Na sequência, nós voltamos a fazer um novo convênio. E agora, mais uma vez, o município se dispôs a colaborar mais ainda com até 50% do valor da obra para finalmente concluir e entregar. O Clemente, importante isso que você colocou de algumas coisas, né? A gente sabe, queria aqui realçar o empenho do governo do prefeito Isaías nesse plano diretor. É notável todo o esforço. Agora, a população, os ouvintes, precisam se engajar nisso, porque tem que ser um movimento da cidade. Nós não podemos permitir que interferências, muitas vezes até políticas, que não estão discutindo o mérito de um novo plano diretor, possam prejudicar uma cidade tão importante como Jacareí. Imagina que teve um processo para que tirasse a Cherry de Jacareí. Sim. É possível, no século XXI, todas as famílias preocupadas com o emprego, todo mundo querendo fazer a geração do desenvolvimento, alguém propor que uma empresa não se estabeleça numa cidade tão importante como Jacareí. Foi então, o prefeito Isaías, né, sobre o espaço, um lado é comercial, industrial, exato, e o outro lado é preservação ambiental. Isso atrapalha, não tem condição de a cidade realmente desenvolver, né, prefeito? Aquela baixada ali na margem da Dutra, alguns técnicos que assessoram o Ministério Público entendem que deve ser preservado como várzea, na expectativa de que um dia haja uma tragédia no vale e o Rio Paraíba precise das margens. Só em Jacareí, provavelmente. Aí tem que tirar a Dutra também, né? Porque a Dutra vai ficar embaixo d'água. Jardim, Emília, Flórida foram varridos do mapa. Quer dizer, o represamento das águas do Rio Paraíba nesse trecho é uma função desempenhada pela barragem Santa Branca. Sim. Então, a existência da barragem muda o destino das áreas vizinhas ao rio. Permite a exploração, o uso humano. Não tem por que preservar para a várzea. No entanto, alguns ainda entendem que o que está aberto, o que está deserto, o que não está edificado ainda, tem que ser várzea. E com isso quer taxar ali o rótulo de várzea, e toda e qualquer construção, ainda que seja de uma grande indústria, cria esses obstáculos. Essa ação que o Kiko falou está em Brasília. Estamos aí há 15 anos discutindo. E a gente sabe que de vez em quando aparecem umas decisões aí meia tortas, um direito torto, diramos. O prefeito de Jacareí, o Isaías Santana, eu falei há pouco, na abertura do programa, sobre a Ponte Saiada de São José dos Campos, um marco também para Jacareí, prefeito falou da nova ponte, com toda a parte de mata nativa no entorno dela. E o Alex, que trabalha com o prefeito, um dos assessores do Alex Quadros, mandou pra gente uma foto da terceira ponte, prefeito, já todinha pavimentada, muito bonito por sinal. Tá? Vou até mostrar aqui para o público de casa, que está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, essa foto aí que o Alex Quadro mandou pra gente. Tá pegando aí o Gabriel, Eloy, tá perfeito?
realmente vai ficar muito bonita essa ponte em Jacareí, que vai ser inaugurada, segundo o prefeito, em outras entrevistas, no dia 3 de abril do ano que vem, quando a cidade completa mais um aniversário. Acertei, prefeito? Deus te ouça. Vamos lá. Prefeito, vendo que o senhor estava participando dos debates sobre a revisão da lei de improbidade administrativa lá em Brasília, lá no Congresso Federal, prefeito. É isso mesmo? Isso, eu fui escolhido pela Frente Nacional dos Prefeitos para representar a opinião dos prefeitos sobre os excessos dessa lei e as necessidades de sua alteração. Durante um ano, nós discutimos em diversos seminários, diversas audiências públicas na Câmara. Participei de mais de 5 reuniões com o relator, o deputado Zaratini. Agora está no Senado a Câmara e o Senado começou o processo de discussão em audiência pública. Foram ouvidos ministros do Superior Tribunal de Justiça, muitos promotores, procuradores, advogados da União e 3 representantes dos municípios, a associação, a frente e a confederação. E eu tive o privilégio de dar uns palpites nessas mudanças. Que interessante. E qual foi o ponto principal na sua análise sobre esse projeto, prefeito? Eu acho que a grande oportunidade que nós temos é de deixar o Ministério Público cuidar de político que é safado, desonesto, improbo. Aquele que se enriquece e aquele que desvia e provoca prejuízo ao erário público. A lei de improbidade é para isso. Depois ele vem na mídia e fala que não sabia de nada, pede desculpa. Como é que dá para entender isso, né? O Ministério Público tem que cuidar disso. Divergências de projetos, divergências de política, divergências de o que é mais adequado, eficiência. Tudo isso tem vários outros mecanismos para serem corrigidos, não necessariamente pela lei de improbidade. Porque a lei de improbidade, além do conceito do que é indecência, do que é imoralidade, que é a essência da lei, ela atinge os mandatos, que é algo sagrado, e os direitos políticos, que é algo sagrado. Então, ou a gente devolve a lei de improbidade para o que é essencial para que o Ministério Público seja mais eficiente em livrar a sociedade desses maus políticos, ou o Ministério Público vai estar com um monte de ações, cuidando de um monte de coisa e deixa de fazer o que é essencial. Tanto é que no STJ as condenações são só 4%. Menos de 5% das ações de improbidade geram condenações efetivas. Porque tudo pode ser improbidade hoje. Sim. Não, improbidade é claro. É desonestidade, é safadeza, é apropriação de recursos públicos, é enriquecimento. É o improbo, aquele indecente, aquele desonesto que tem que ser afastado da vida pública. Agora, o prefeito que não tem assessoria técnica, o prefeito que faz escolhas que o Ministério Público discorda, o prefeito que não tem advogado especialista, não tem contador especialista e comete um monte de erros, tem outros mecanismos para serem corrigidos, inclusive as urnas, em última instância. Mas não colocar todo mundo na vala comum como se todos nós fôssemos desonestos e a política passasse a ser uma atividade vedada ou uma atividade de criminosos. Isso não é verdade. A política é digna e tem muita gente decente na política. Eu conheço muitos deles. Até acho importante esse ponto, porque eu tenho ouvido falar, e nós temos exemplos aqui no Vale do Paraíba, de excelentes gestores públicos que estão deixando de ocupar funções públicas, que seria importante, pela facilidade que tem de ser processado sem um mérito que se justifique. Eu acho o seguinte também, Clemente, essa pergunta sua é importante. Por exemplo, um juiz de primeira instância, se ele eventualmente cometer algum erro numa decisão, ele tem, o judiciário tem outra instância para você corrigir isso, para você demonstrar. O Ministério Público, ele é uma entidade que ele não tem uma outra hierarquia. Se ele falar que isso está errado, você não tem a chance de demonstrar que não estava. Ou você vai ter que responder um processo que às vezes vai durar 15 anos na vida da pessoa e ao final dela a coisa não aconteceu. Mas você vai lá também que quando um promotor de justiça chega lá e fala não e manda para o juiz fala entender que sim, ele pode contestar, né? Então, acho que aqui o doutor Isaías aí, que é jurista, pode falar melhor sobre isso, né? Porque depende do promotor, em tese. Porque quem dá a canetada lá é o juiz, né, o Isaías? Sim, o problema é que, como a legislação ela permite qualquer coisa ser enquadrada como improbidade, a ameaça da abertura de um processo por improbidade já atinge a honra. A abertura do inquérito já compromete tanto a honra, a hombridade, a imagem de quem é sério, que a gente precisa fechar na legislação.
provou que se apropriou de recursos públicos, provou que causou dano, prejuízo ao erário, apura-se, abre processo. Agora, discorda do que o prefeito fez, discorda de que a ponte espraiada vai ter arco para cima, arco para baixo, disso, daquilo, isso não é improbidade, não pode ser. Veja, nós temos um exemplo em São Paulo, o desembargador Nalini, mais de 30 anos servindo ao Estado, presidente do tribunal, responsável pelo patrimônio, por administrar o orçamento do Tribunal de Justiça, 2 anos como secretário virou improbo. É que pode, né? Improbidade é questão de caráter, é questão de decência. E não é o cargo que define o caráter e a decência das pessoas. Não pode, tá vendo um excesso absurdo e muita gente. Você pode discordar, por exemplo, vou pegar outro exemplo, você pode discordar de muitas coisas, mas dizer que Emanuel Fernandes pegou dinheiro público ou se enriqueceu, todo mundo conhece Emanuel. Que isso? É excesso, é abuso e precisa ser cortado. Senão, a política vai ser só para bandidos mesmo. Talvez aí o nosso tempo que está curto hoje, né? Hoje rendeu muito, né, gente? Hoje foi bom. Para fechar com você, vamos falar sobre a Covid em Jacareí. A situação como é que está, o aumento de casos, o número de óbitos, como é que você avalia isso? As pessoas que estão sendo vacinadas hoje, por exemplo? Olha, ainda tem um dado preocupante, que é o número de mortes, que nós esperamos aí que tenhamos 15, 30 dias sem nenhuma morte, mas um número bem inferior à média do mês passado, uma queda quase de 50% de junho para julho. As instalações de UTI estão abaixo de 40%, as instalações de enfermaria estão abaixo de 20%, então nós já estamos no momento de desativar esses leitos, ampliar o máximo que pudermos a vacinação. Hoje estamos vacinando jovens com 24 anos, a semana que vem a gente retoma 23 até 18 e vamos cumprir o calendário de até metade de agosto vacinar todos maiores de 18 e com isso mantendo as 2 regras básicas, sem aglomeração e proteção de máscara até imunizarmos toda a população. A gente com certeza estará livre de uma terceira onda, se Deus quiser. E mais o uso de álcool em gel, né, prefeito? Que isso é importante também, né? Teve contato, precisou tocar em alguma coisa, precisou abraçar alguém, na sequência, higienize. Não deixe de abraçar, mas abrace com segurança, abrace higienizando suas mãos logo na sequência. Abrace virtualmente, melhor, né, prefeito? Há 1 ano e meio virtual começa a dar carência, né? Verdade. É possível. Verdade, prefeito. Prefeito, obrigado pela sua visita aqui à rádio mais uma vez, sucesso, estamos sempre às ordens. Kiko, obrigado a você. Eu que agradeço. Vamos que vamos, né, gente? Agradecer ao prefeito também.